Apocalipse, capítulo de número 2 e verso de número 8. Hoje o Apocalipse está forte aqui, né? Apocalipse, capítulo de número 2, verso 8. Você vai deixar sua Bíblia aberta, apesar de que os versículos vão passar aqui, tá, na tela, mas nós vamos deixar a Bíblia aberta para você poder, né, anotar e riscar, enfim, né? Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não gosto de riscar a Bíblia e tal, né? Porque parece que a Bíblia é aquele livro, né? Nós parecemos até o muçulmano que não pode nem deixar a Bíblia cair no chão, né? Porque se deixar cair no chão, meu Deus vai ficar magoado com a gente. Não, irmão, quanto mais riscada a sua Bíblia, mais limpa a sua alma estará, tá? Quanto mais você ler a sua Bíblia e anotar, enfim, melhor. Mais tranquilo estará o seu coração, mais purificado estará a sua alma. Tenho certeza disso, absoluta. Então, não tem problema você, né? Se quiser ter um caderninho, amém. Mas se você quiser sublinhar textos, sublinhar palavras, enfim, pode fazer, irmão, com liberdade. Nós vamos aprender hoje algumas lições com a igreja de Esmirna. Não é a primeira vez que nós falamos sobre esta igreja aqui nesse púlpito, mas eu quero muito incentivar os irmãos a aprender. Eu tenho falado sobre coragem já há alguns dias, né? Eu tenho pregado já umas 2 semanas praticamente sobre coragem, porque é um assunto assim que toda vez que eu vou orar vem ao meu coração, toda vez que eu penso vem ao meu coração os tempos que estão vindo, os tempos que nós já estamos vivendo, as coisas que virão à igreja, talvez num futuro muito próximo, e nós precisamos de mensagens como essa que nós vamos ouvir hoje. O Senhor tem me tocado, e eu não quero ser profeta do caos, mas nós precisamos nos fortalecer. Então, capítulo 2, verso 8 de Apocalipse, vamos conhecer a história da igreja de Esmirna. Diz assim, e ao anjo da igreja de Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, o que estava morto e está vivo. Eu conheço as tuas obras, a tribulação e a pobreza, mas tu és rico. E eu conheço a blasfêmia dos que dizem que são judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas estas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação por 10 dias. Sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido pela segunda morte. Amém. Fala com a gente, Senhor. Nós precisamos da tua voz nesta noite. Mais uma vez, Senhor, que o teu Espírito fale aos nossos corações com liberdade, ó Deus. Que abra, Senhor, no nosso coração para entender e compreender que nós precisamos, Senhor, da tua palavra para nos guiar, e tudo quanto o Senhor nos diz é verdade. Que o teu Espírito agora quebrante os nossos corações, vença todas as muralhas que provavelmente existam em nós, Senhor. Usa-me na minha pequenez, usa-me com o teu poder em nome de Jesus. Amém. Irmãos, tudo o que Jesus mandou João escrever às 7 igrejas, por isso tem muita gente que se complica no Apocalipse. Tem gente que pega o Apocalipse e joga todo no futuro. Tem gente que pega o Apocalipse e joga todo no passado. E, irmão, o Apocalipse ele é uma junção das 3 coisas: passado, presente e futuro. Eu não posso simplesmente pegar o Apocalipse e jogar num determinado tempo e dizer assim, aconteceu isso e não mais acontecerá. Eu também não posso dizer isso apenas acontecerá, sem olhar as coisas que já aconteceram. Eu gosto de estudar o Apocalipse sempre olhando por esse prisma. E nós, quando vamos ler a história das igrejas que aqui são demonstradas, através da mensagem que Jesus dá a João, para quem não conhece o livro de Apocalipse, né? E eu espero que todos aqui pelo menos tenham lido uma vez. Ele foi escrito por João, um discípulo de Jesus, que andou com Jesus, que foi aquele que ele era um discípulo querido, amado, deitava o seu peito na cabeça de Jesus, a sua cabeça no peito de Jesus, inverti, né? E
eles tinham um carinho muito grande um pelo outro. Jesus tinha um carinho muito grande por aquele discípulo, e esse é o discípulo a quem Jesus é questionado, porque Pedro pergunta assim, tá, e quanto a ele? Porque Pedro fica sabendo que ele vai morrer, que ele vai ser levado, que ele vai ser castigado, e ele vai morrer por amor ao Evangelho. E aí ele fica assim, tá, mas e quanto a esse aí? Daí aponta para João. Daí Jesus diz assim, quanto a esse aí, deixa aí. Se eu quiser que ele viva para sempre, e aí? Tá? Tu não tem nada a ver com isso, cuida da tua vida. E realmente Jesus, como prova, mantém a vida de João, e ele é o único dos discípulos de Jesus, com exceção de Judas, que se matou, ele é o único dos discípulos que não é martirizado. Ele morre, apesar de estar exilado numa ilha por amor ao Evangelho, ele não morre martirizado, ele morre de morte natural. O que foi raro acontecer, porque os discípulos de Jesus já estavam preparados para a morte. E João, ele escreve Apocalipse num domingo. A Bíblia diz que no dia do Senhor ele recebe essas revelações do Senhor, e ele começa escrevendo o livro de Apocalipse, e já logo no capítulo de número 2, ele começa a transcrever aquilo que Jesus está falando às igrejas, que eram igrejas locais. E esse é o primeiro aspecto do livro de Apocalipse. Ele era para o povo contemporâneo de João. Não é apenas para nós, não é apenas sobre as coisas que iam acontecer. Eram coisas que realmente estavam acontecendo naquele tempo, e aquele povo, quando lia esse texto, entendia o que estava acontecendo. Então, o primeiro aspecto do livro de Apocalipse é a contemporaneidade. Essas igrejas locais existiam, e realmente isso que estava escrito aqui acontecia no meio delas. Aí, o meu diácono aí, ó. Ô, Jesus querido, pensou o teu servinho, Jesus. A segunda coisa, o segundo aspecto do livro de Apocalipse é o profético. Porque cada uma dessas igrejas, são 7, todas elas falam de um período que a igreja passa na terra. Todas. Quando você estuda, você fica, uau, sério? E você pega a história e você diz, meu Deus, aconteceu exatamente o que estava acontecendo nesta igreja, naquela outra igreja. Então, além da contemporaneidade, era para eles, isso também tem um sentido profético que é para nós. Nós precisamos saber que desde quando o Pentecoste veio até o dia do retorno de Jesus, nós estaremos passando por algumas fases, que são essas fases que são descritas aqui. E eu quero hoje destacar a fase da perseguição da igreja, por meio da igreja de Esmirna. E o primeiro versículo que nós lemos, verso de número 8, a parte A, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve. Eu não sei porquê, mas tem pessoas que pensam que o anjo aqui, que é referenciado, é um anjo do Senhor. Irmão, se fosse anjo do Senhor, não precisava João escrever, Deus conversa com ele lá no céu e eles se resolvem. Não é, irmão, é um anjo que é caracterizado como anjo da igreja, que é o pastor da igreja. Aqueles que presidiam sobre a igreja do Senhor, que eram considerados o anjo da igreja. E esta igreja está em Esmirna. Só para você se situar, Esmirna, que é uma cidade, você pode passar? Esmirna, você vê aí o arco, né, chamado de Ágora de Esmirna. Esmirna era, eu falei para os adolescentes ontem, era a Dubai da época. Era linda, arquitetura fantástica. Era uma cidade de realeza. Tudo muito planejado, tudo muito organizado, com templos, vários templos lindos, suntuosos, dedicados a Zeus, a Cibele, a Apolo, a Afrodite. Até hoje essa cidade ainda existe, e essas ruínas ainda estão lá. Se você for pesquisar, você vai encontrar. Hoje o nome da cidade é Izmir, né? Na Turquia, uma cidade mais ou menos um pouquinho menor que Blumenau, mas você vai ver que era uma cidade pujante, uma cidade que concorria com outras cidades em tamanho. Por exemplo, Éfeso. Éfeso, que nós conhecemos na história como uma cidade fantástica, pois Esmirna não ficava atrás. Então, quando Jesus está escrevendo a Esmirna, e nós aprendemos agora que era uma igreja, uma cidade rica, você entende por que Jesus começa a chamar a sua igreja de pobre.
Porque era uma igreja pobre numa cidade de muita riqueza. Quando você vê Jesus escrevendo, dizendo que ele era aquele que morreu, que foi morto, mas está vivo, que está no verso de número 8, que diz, escreve aí, aquele que é o primeiro e o último, o que foi morto, mas está vivo. Aqueles irmãos entendiam perfeitamente, porque a cidade havia sido fundada 1000 a.C., depois em 600 a.C. os lídios vieram, destruíram a cidade, ela passou por 200 anos de completa ruína, e depois ela foi reedificada outra vez. Então era uma cidade que havia morrido, mas que estava viva. E quando eles ouviam Jesus falando, eu também estive morto, mas eu estou vivo, eles sabiam do que Jesus estava falando. Então tudo que Jesus escreve para essa igreja tem a ver tanto com a igreja quanto com a cidade. Já fica a lição: nenhuma igreja é desvinculada da sua cidade. Nós não somos um povo isolado da nossa cidade. Nós somos a igreja da Itopava Norte, mas nós estamos em Blumenau. Nós temos características da nossa cidade e Deus quer usar isso para o nosso povo. Então, essa igreja, essa cidade era uma cidade que tinha uma fidelidade enorme a Roma. Você sabe que as cidades, elas tinham uma espécie de autonomia, porém, haviam algumas cidades que se submetiam completamente ao Império Romano, completamente, eram submissas desde a religião até a questão financeira, e Esmirna era uma cidade extremamente fiel. Ela foi uma das primeiras a erigir um templo à deusa que era chamada Roma, e ela também foi uma cidade que construiu um templo só para um imperador. Você pensa assim, quando você queria ir num culto ao imperador, você procurava a cidade de Esmirna. Ela recebeu prêmios pela sua fidelidade ao império. E por isso que Jesus diz na carta, ser fiel até a morte. Porque eles sabiam da fidelidade daquela cidade com Roma. Só que Jesus está dizendo, a fidelidade de vocês não é com Roma, a fidelidade de vocês é comigo. Ser fiel até a morte. Outra coisa, ao que vencer, todas as cartas praticamente vêm com ao que vencer. Porque essa era uma cidade onde as competições eram muito fortes, havia um estádio muito grande, e Esmirna se celebravam jogos constantemente. Então o povo, quando eles ouviam assim, ao que vencer, vai ganhar a coroa da vida, eles sabiam do que Jesus estava falando. Ele estava falando daqueles que venciam como se fosse num esporte, e depois no final, quando ganhavam determinado a sua vitória, eles então ganhavam a sua coroa. E Jesus está dizendo, aquele que vencer, assim como vocês têm vencido nos esportes nessa cidade, aquele que vencer na sua carreira de fé, receberá a coroa da vida. Do you understand me? Yes? Então tá bom. Esse é o primeiro verso. A igreja que está em Esmirna. Você já aprendeu tudo sobre Esmirna. Só que continua. Isto diz, verso 8, parte B, né? Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Jesus está dizendo assim, escuta. Eu fui morto, mas eu revivi. E por que Jesus não falou eu ressuscitei? Porque ele poderia ter dito eu ressuscitei. Mas ele não diz eu ressuscitei, ele diz eu revivi. Porque existe uma diferença enorme entre reviver e ressuscitar. Lázaro ressuscitou. A filha de Jairo ressuscitou. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Mas todos eles tiveram que passar de novo pela morte. E estão mortos até o dia de hoje. Aguardando o dia da sua ressurreição. Esses são os que ressuscitaram. Então, nós não falamos apenas que Jesus ressuscitou. Nós falamos, e o correto é dizer que Jesus reviveu. Isto é, ele morreu, mas quando ele ressuscitou, ele teve a vida outra vez, e esta vida jamais lhe será tirada. E ele está dizendo assim para a igreja, pessoal, quem está falando com você é quem nunca morre. E você vai entender daqui a pouquinho por que ele está falando isso. Quem está dizendo a vocês é alguém que a morte não pode matar. Quem está escrevendo a vocês é aquele que matou a morte. Acabou com a farra dela, acabou com a sua operação. Em mim não existe poder de morte.
a vida de Jesus venceu a morte. É isso que ele está falando. Parece simples, mas você vai entender que não é tão simples. E aí ele continua escrevendo, dizendo: conheço as tuas obras, a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. Verso 9. Irmão, conheço as tuas obras, isso Jesus já havia falado antes também, escreveu a igreja de Éfeso, escreveu a igreja de Esmirna. Conheço as tuas obras, conheço a tua tribulação. Irmão, pensa assim comigo, ser cristão nos 300 primeiros anos da igreja. Nós hoje, nós temos assim, eu já falei isso aqui, nós temos o hábito de romantizar a igreja. E fazer assim como se fosse tudo muito perfeito. Os irmãos vinham bonitinho para a igreja, e era aquele fogo, aquele pentecoste, aquele negócio, curas, acontecia tudo isso, irmão. Mas era debaixo de muita tribulação. Não era fácil. Pelo menos do período 100, depois de Cristo, até 313, quando Constantino assume o império, você vai ver que a igreja sofre o tempo todo, porque ser cristão nos primeiros tempos era ser considerado o lixo da sociedade, a escória. Você se preparava para ser cuspido na rua, satirizado aonde você estivesse, você era zombado aonde você estivesse. Eu quero inclusive mostrar para vocês, pode passar na tela. Eu mostrei aqui uma vez, aqui num culto de terça-feira para os irmãos. Essa inscrição foi encontrada numa escola, nas ruínas de uma escola romana. E ela representa um homem numa cruz com uma cabeça de cavalo. Você colocar uma cabeça de cavalo num homem é uma ofensa terrível. É você dizer que ele é um asno, ele é um burro. Ele é um idiota. Então, só esse cavalo, essa cabeça de cavalo num corpo de um homem crucificado, quer dizer, aquele que foi crucificado é um burro. Isso estava numa escola primária, escola inicial. Além disso, há um rapaz do lado, uma pessoa do lado, com as mãos levantadas, sinal de adoração. E está escrito, Alexamenos Sebete Theon, que quer dizer, Alexandre adora o seu Deus, ou adora a Deus. Quem é que morreu numa cruz? Jesus. Theon não fala de outra coisa a não ser o Deus dos céus. Então, o Alexandre está adorando o seu Deus. Mas que Deus é esse? É um corpo de um homem com cabeça de cavalo. Quem é que é mais burro? É o que morreu na cruz ou aquele que adora o que morreu na cruz? Aí você pensa, manda sua criança para a escola e diz, vai filho, chega lá, alguém escreve o nome dele na parede e faz como que se ele fosse mais burro do que o burro que está na cruz. Como é que você ia se sentir, irmão? Você ia lá para a escola, né? Você ia chamar todo mundo, ia querer resolver as coisas. Pois era assim que um cristão entrava. Ele entrava na escola, ele ia para todo lugar, sabendo que ele ia ser zombado. Só que essa figura tem algo muito interessante, irmão. E o pessoal que analisou esse desenho, aí ele está um pouquinho mais nítido, mas o pessoal que analisa esse desenho, eles veem esse Y lá em cima, como que se fosse feito posterior. E esse Y que foi feito lá em cima é uma assinatura. Quando alguém casa, né, eu falei ontem para os adolescentes, quando alguém casa, lá embaixo dos documentos diz, o referido é verdade e dou fé, não é? Tudo isso que está acontecendo aqui é verdade. O que está escrito acima é verdadeiro, é fiel. Esse Y representa exatamente isso. Alexandre adora o seu Deus e ele foi fiel. Isso foi escrito mais tarde. Quer dizer, esse menino, esse rapaz, ele passou por perseguição na sua escola e mesmo assim ele ficou fiel. Então não pense que ser cristão no primeiro século era tranquilo. Ninguém ia sofrer. E é exatamente o que está acontecendo nos dias de hoje. Mande seu filho para a escola, mande seu filho para a universidade e se prepare para a zombaria. Esses dias eu conversava com um rapaz que está fazendo letras numa das nossas universidades.
E ele diz assim: pastor, quando eu vou para a escola, chega a me dar assim, dor no estômago. Parece que eu estou desenvolvendo úlcera. Porque toda vez que eu entro na sala, começam a falar as coisas e eu sei que estão zombando da minha fé. Por vezes é velado, o professor fala de forma velada. Mas por vezes é tão descarado que eu me sinto envergonhado ao extremo. E a minha vontade é desistir, a minha vontade é sair. E alguém até já me disse: por que você não desiste? Por que você não desiste? Sabe, gente, ser cristão nunca foi moleza. Nunca foi fácil. E esses cristãos de Esmirna sabiam exatamente isso. Tanto é que Jesus escreve: eu conheço a tribulação de vocês. Eu sei o que vocês têm passado. Aliás, o próprio nome Esmirna vem de mirra. E como é que é extraída a mirra? Ela é extraída de uma árvore, a camífora, e ela é espremida. Essa árvore, esses galhos são espremidos até o ponto que cai o óleo. E esse óleo que ele vai ser usado para ungir mortos, por isso que ele tem um perfume. Esse óleo, ele é usado para outras coisas também, como especiaria, enfim. Essa mirra, ela só vem por meio do esmagamento. E tribulação quer dizer exatamente isso, esmagamento. Eu conheço o esmagamento que você tem passado para que de você saia a mirra. Jesus, gente, eu gosto disso aqui. Porque Jesus, quando está falando isso, ele está dizendo assim: ó, igreja, vocês têm que entender uma coisa. O que vocês estão passando não é para destruir vocês, é para que de vocês saia o melhor, o mais caro, o mais precioso. O perfume só vem depois do esmagamento. Sabe, gente? Como é que a gente consegue entender o amor de Deus no meio de tribulação? Quando a gente tem essa consciência. O que o Senhor vai extrair de mim é melhor do que eu posso imaginar. O que o Senhor está extraindo de mim só pode ser extraído por meio do esmagamento. Se não fosse esmagado, não sairia. Morreria comigo. Ficaria em mim. Mas se o Senhor está me esmagando, é porque de mim Ele está tirando aquilo que eu não poderia dar em situações normais. Receba isso, irmão. Porque essa igreja compreendia. Eu lembrei-me hoje da igreja Assembleia de Deus em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. E crescendo em muitas conversões e muito Pentecoste. E igreja pentecostal, você sabe, né, irmão? Era barulho, era aquilo, e os vizinhos começavam a ficar incomodados e apedrejavam a igreja, e denúncia, e calúnias e tudo mais. Até que o prefeito, eles haviam construído um templo novinho, no ano de 1952, o templo estava novinho, irmãos. Para aquelas épocas, onde o povo era extremamente pobre, conseguiram construir um templo bonito, porém, devido à perseguição, apedrejamento e tudo mais, até pela segurança dos crentes, o prefeito decidiu: fecha a igreja. Fecha a igreja, ninguém mais abre essa igreja. Ficou fechada. Só que aquele pastor que estava pastoreando lá, agora não me vem à memória o nome dele, mas ele decidiu, antes de fechar a igreja, ele disse assim: ó, então vamos chamar um fotógrafo profissional. Nós vamos ir para a porta da igreja, que isso era comum, o pastor Joel deve ter alguma fotinho lá em casa de frente de igreja, não tinha antigamente? Aquelas fotos, todo mundo ia para frente da igreja e batia na porta da igreja as fotos. Aquele pastor disse: olha, eu vou bater uma foto com toda a igreja, ali na frente, como uma lembrança de que nós estivemos reunidos aqui. E o dia que nós nos reunimos em outro lugar, nós vamos lembrar de que nós estivemos nesse templo. Naquela época não se tinha fotografia como nós temos hoje, que você bate no celular e já sai vendo o que se pode alterar, o que se não pode, né? Coloca um filtro e acabou. Não, naquela época tinha que ser revelado e depois então aquela foto aparecia. E, irmão, essa foto já foi investigada e já foi analisada, que não foi sobreposição de imagens que aconteciam geralmente em filmes antigos. O fotógrafo ficou abismado, temeroso, quando ele viu o povo de pé na frente da igreja, e em cima daquele povo, as mãos de Jesus e o rosto que parecia o rosto de Jesus que se pinta nos quadros, de mãos abertas, a mão
com a sua mão furada, o buraco dos cravos, e aquela mão sobre aquela igreja. E aquele fotógrafo, ele ficou assim, temeroso. Ele levou aquela foto para o prefeito e ele disse: olha aqui o que eu descobri, olha o que eu estou vendo nessa foto. E ele mostrou para o prefeito viu, e aquele prefeito ficou tão temeroso e disse: eu não posso mexer, eu não posso fazer isso, eu não posso fechar essa igreja. E ele revogou, e aquela igreja está aberta até o dia de hoje. E muita gente começou a vir para aquela igreja para conhecer os crentes que eram protegidos pela mão de Jesus. Mas sabe por que isso aconteceu? Perseguição, tribulação, esmagamento, arrancar a mirra. Então, irmãos, sem ser profeta do caos, mas debaixo assim, de uma sensação muito forte de que é o Espírito quem fala à igreja, nós precisamos de tribulação. Porque tem coisas que a igreja não está doando, não está extraindo. E a igreja de Esmirna também precisava disso. E esta tribulação fez com que dela saísse o perfume. A provação não é para provar quem somos apenas. A provação é para provar a quem nós pertencemos. Aquela igreja de Uruguaiana foi provada para provar a quem ela pertencia, para que os vizinhos soubessem, para que todos aqueles que zombavam e apedrejavam aquele lugar e zombavam dos crentes soubessem: eles têm um dono, eles têm quem cuida, eles são do Senhor Jesus, aquele que passou pela cruz, mas está vivo e vive para sempre. Além disso, Jesus diz assim para essa igreja: eu conheço a pobreza de vocês. Gente, a cidade era rica, mas a igreja estava submetida à pobreza. E a pobreza era um efeito colateral da perseguição. Diferente do que muitas pessoas imaginam, alguns daqueles crentes se tornavam escravos. Eram livres, mas se tornavam escravos para poder se alimentar. Há registros históricos de que muitos cristãos, por não conseguirem mais emprego, se submetiam à escravidão para que eles e a sua família não morressem de fome. Você já pensou isso, irmão? Outros eram roubados pelo governo. Perdiam todas as suas posses. Por quê? Porque eles não eram fiéis ao imperador. Então eles não mereciam ter chão debaixo da égide romana. Eles não mereciam. Então eles perdiam. E quando eles chegavam nos cartórios, de repente, o terreno que era deles, conquistado por herança ou por trabalho e esforço próprio, já não pertencia mais a eles. E agora eles já não tinham mais casa, não tinham mais lugar nenhum. Pastor, isso se confirma, confirma. Se você leu o escritor aos Hebreus, ele diz: porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo em vós mesmos que vocês têm uma possessão melhor e permanente nos céus. Hebreus capítulo 10, verso 34. Você está comigo, irmão? Está entendendo? Esses homens, esses irmãos, eles aprenderam a ser roubados. Eles ficavam, simplesmente se deixavam ser roubados, por causa da mentalidade: nós temos uma possessão eterna nos céus, nós temos uma posse maior no céu. Então, se roubarem, roubaram, se levarem, levaram. Nós não vamos brigar, até porque nós não temos voz, porque nós cremos em Cristo. Esses homens, por ser cristão, renunciavam a vendas, a lucros que eram abusivos, perdiam dinheiro. E inclusive, até na hora da morte, esta pobreza era confirmada. Eles não tinham literalmente aonde cair morto, porque lhes era negado um pedaço de terra debaixo do Império Romano. Então, para você que talvez pense assim: ele sofreu um pouquinho. Irmão,
eles não tinham nem onde ser sepultados. Até o pior indigente da cidade de Blumenau terá um caixão e um pedacinho de terra, se ele morrer agora. Mas nesta época, se você confessasse que Cristo é o Senhor, nem um pedaço de terra você teria para ser enterrado. E aonde seria? Não sei, se vira, se livrem desse corpo. Mas ele não pode ser enterrado aqui. Por isso, essa prática começou em Roma com uma irmã muito rica, que tinha muitas terras. Ela fez um túnel debaixo da terra e ela começou a fazer as famosas catatumbas, que eram lugares onde os crentes podiam ser enterrados sem serem incomodados, porque eram lugares meio que ocultos, escondidos, fazendas distantes das grandes cidades. Depois isso começou a acontecer debaixo das ruas que eram construídas, lugares onde os crentes iam para serem sepultados. E a maioria dos corpos que foram deixados aí estão sinalizados como pessoas que foram martirizadas, morreram por amor a Jesus. Eles tinham tanta tranquilidade até com relação a isso. Talvez nós não teríamos, onde eu vou ser enterrado? Peraí, isso é muito importante, tanto que a gente está pagando alguns de nós aí um pedaço de terra, né? Que a gente, onde é que eu vou ser enterrado? Esses homens, eles não tinham mais preocupação com relação a isso. A perseguição tirava essa preocupação. Porque a igreja, e você vai ver isso por meio dos escritos do apóstolo Paulo, que eles consideravam o tempo todo a morte como um sono, dormir. Tanto é que a palavra cemitério, que é a palavra que vem, e nós conhecemos como cemitério, ela quer dizer dormitório, lugares onde as pessoas estão apenas dormindo. Então, aonde eu vou dormir não faz mal, o importante é que eu vou acordar. Eles estão tão entregues a Jesus, que eles já não têm mais preocupação. Será que alguém vai achar meu corpo um dia? Jesus vai. Será que alguém vai me encontrar? Jesus vai. Mas e se forem as feras? Jesus vai me recuperar. Mas e se for o fogo? Jesus vai me recuperar. Não importa o que acontecer com o meu corpo, eu já não tenho mais nada em mim. Eu estou tão pobre, eu estou tão empobrecido, que eu já não tenho mais essa preocupação. Por isso que Jesus falou em Mateus capítulo 5, verso 3, que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque essas pessoas não têm mais nada em si, o espírito de pobreza espiritual cai tão forte neles, que eles se desapegam. É diferente de abandonar. Eles se desapegam. Se aquilo lhe faltar, eles já não têm mais aquilo como precioso. Então, os crentes de Esmirna passavam por isso. Esta pobreza em todos os aspectos que Jesus falou. Eu sei que você é pobre. Só que ele coloca entre parênteses, mas tu és rico. Porque se você for comparar as riquezas que você tem e que estão nas suas mãos desde agora por meio de Jesus e as que ainda virão no porvir, vocês estão bem tranquilos, porque vocês são mais ricos do que o mais rico da cidade. Quem está entendendo diz amém. Vocês estão comigo ainda, vivos, poderosos? Eu sei que a mensagem expositiva ela é um pouquinho mais... Mas é necessária. Irmão, fica olhando a tua Bíblia, fica olhando aqui. Irmão, decora isso, guarda isso no teu coração, porque você vai precisar dessa palavra. A outra coisa que Jesus continua dizendo no verso de número 9, a parte B, eu conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Aqui vem um outro aspecto da tribulação dos crentes. Porque primeiro, eles estão sendo oprimidos pelo império. Eles estão legalmente sendo oprimidos. Só que no meio dessa opressão ainda se manifesta a opressão dos judeus. Judeus que são o quê? Homens que começam a se infiltrar e se manifestar contra o cristianismo. De que forma? Você sabe que o que reúne o judaísmo? A lei, né?
o templo, o trabalho dos sacerdotes e as promessas. Eram essas 4 coisas. Então o que esses judeus queriam? E Jesus vai dizer assim, ó, tão forte: esses judeus, eles não são igreja do Senhor, eles são sinagoga de Satanás. Eles são usados pelo diabo para distorcer as coisas nas mentes de vocês e para arrancar de vocês o verdadeiro evangelho. O que eles estão fazendo? Primeiro, diminuindo, porque todo judeu tinha essa noção, aumentar o templo. Eu falei na semana passada, o templo é o lugar de encontro com Deus. Se você não está no templo, você não tem comunhão com Deus. E aí o apóstolo Paulo vem e prega para os crentes o quê? Vocês são o templo do Espírito. Em vocês Cristo está habitando. Aonde vocês estiverem, ali há um local de adoração. E esses judeus, eles começam a dizer, não é bem assim. Vocês precisam de templo. Vocês precisam retornar às cerimônias. Vocês precisam retornar à lei. Se vocês não guardarem a lei como ela precisa, vocês não amarrarem ela nos braços, vocês não colocarem ela na testa, vocês não memorizarem ela o tempo todo, vocês não são salvos. Mas a Bíblia vai nos dizer que agora, pelo Espírito, Jesus imprimiu a lei na nossa mente e no nosso coração. Nós já não precisamos mais ficar perguntando o tempo todo o que deve acontecer. O Espírito que está em nós é o Espírito que nos dirige. E os judeus, usados pelo diabo, estavam querendo arrancar essa verdade dos crentes. Não é assim que a gente vive hoje? O que o profeta lá está falando? Não, vamos lá, o que aquele profeta disse é o que nós vamos fazer. Mas peraí, eu li um artigo na internet, eu ouvi uma mensagem no YouTube que, judaísmo. Precisa ter alguém dizendo o que tem que ser feito ou não tem que ser feito. E Jesus está dizendo, não, gente, não caiam mais nessa. Vocês agora têm dentro de vocês a lei do Senhor. Vocês carregam ela. E essa lei vai se manifestar em vocês conforme vocês estão andando. E uma coisa, o judaísmo tinha muito forte a questão de você não pode fazer isso. Você não pode cultuar ao Senhor dessa forma. Você não pode passar para cá do templo. Você não pode fazer desta forma. Por quê? Porque existem os profissionais que fazem isso. Existem aqueles que são encarregados de fazer isso. Mas agora em Cristo nós todos somos sacerdotes e nós todos podemos entrar no lugar santo e oferecer os nossos sacrifícios. Nós todos podemos entrar e pedir perdão dos nossos pecados. Nós todos podemos receber as instruções de Deus e passar a outros. Nós somos sacerdotes. O judaísmo e os judeus provavelmente estavam inserindo na mente dos crentes: você não pode viver assim tão perto de Deus. Busque os profissionais. E quem são os profissionais? Nós, que estamos lendo aí desde os 12 anos a lei, que estamos acostumados com o sagrado todo esse tempo. Busca a gente. E uma outra coisa que eles buscavam, as promessas. Nós somos filhos de Abraão. Nosso trigo vai dar boa, nossa colheita vai ser top. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Abraão. Nossas ovelhas e nossos bois vão, muito mais do que de todo mundo, porque nós somos filhos de Abraão. Eles olhavam as promessas de Deus só do ponto de vista terreno. Isso era tão forte nos discípulos que mesmo Jesus tendo ressuscitado, eles ainda estavam esperando Jesus trazer um reino para este mundo. Eles olhavam a coisa só do ponto de vista terreno e nunca espiritual. Tanto é que até hoje nós vemos essa visão judaizante bem firme entre nós. Você já deve ter ouvido. Alguém vai lá e se dá bem. Nem vou citar nome porque no Brasil tem muitos. Os caras se dão bem e a gente diz o quê? Sabe por que ele se dá bem? É judeu. O cara é judeu. Então ele se dá bem, tá ligado? Porque assim, sei lá, ele é judeu. A igreja de Jesus, ela não é convidada para olhar para as coisas desse mundo e dizer: aqui está o nosso terreno, aqui está o nosso galardão,
aqui estão os nossos bens, aqui estão os nossos animais. A igreja de Jesus, ela é convidada por Jesus para tomar a cruz e segui-lo. Os judeus queriam e desejavam aqui. Jesus dizia: vocês precisam se desfazer daqui para conquistar lá. E esses homens usados por Satanás começavam a tentar fazer os crentes rejeitarem a mensagem de Jesus. E eles aprendiam tudo sobre lei, mas eles não ensinavam nada sobre renúncia. Tem um missionário chinês, ele conta que ele ia pregar o evangelho no meio dos chineses, e na hora que os chineses iam trocar do budismo para a fé cristã, alguns deles vinham na frente, no culto, e eles perguntavam assim para aquele missionário: escuta, se nós cremos em Jesus, nós vamos ter muito arroz? Porque na cabeça deles, eles servem a um Deus que traz abundância na agricultura. Para que serve Deus? Para que a gente vai servir a outro Deus? Ele vai dar, porque era uma época de fome, e eles diziam assim: ó, se a gente servir esse Deus, ele vai dar muita fartura de arroz para nós. E eles geralmente andavam com suas cumbuquinhas de arroz pendurado. Porque arroz, irmão, para um chinês, nos tempos mais antigos, era a mesma coisa que pão para nós. Eles comiam arroz puro o tempo todo, arroz. E aquele pastor, ele disse que ele sempre respondia assim: olha, eu acho que Deus não vai dar para vocês uma colheita abundante de arroz. Pelo contrário, eu acho que ele vai quebrar as cumbuquinhas de arroz de vocês. O que ele queria dizer com isso? As panelas de arroz de vocês vão ser quebradas. Ele queria dizer assim, ó: não é porque vocês creram em Jesus que tudo vai dar certo, mas que vocês não vão mais precisar andar confiando nas suas panelinhas, que elas vão conter o alimento. De Jesus virá o alimento para vocês. Vocês nunca terão fome. O sustento de vocês não está na cumbuca, o sustento de vocês está em Jesus. A certeza de que vocês não vão morrer está em Jesus. Vocês querem mais um Deus que ajude vocês a confiar naquilo que vocês querem confiar. Pois esse Jesus, ele vem para quebrar a panela de arroz de vocês, para dizer assim, ó: parem de confiar na agricultura, confiem em mim. Então, eu sei que eu estou sendo bem extenso, mas é para você compreender esse texto. Os judeus estavam fazendo isso, tirando a visão do povo, do mundo espiritual, e trazendo mais uma vez as coisas físicas e terrenas. E aí Jesus continua dizendo, no verso de número 10, não temas das coisas que você vai sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Gente, primeiro Jesus eu não gosto disso. Não temas o que vocês vão de sofrer. Irmão, quem de vocês vai receber uma profecia assim? É difícil, né? Acho que nem tem profeta com coragem para fazer isso. Devia se dizer que, eis que, dentro de alguns dias vai começar a sofrer tanto, você vai sofrer tanto, só não temas. Pelo contrário, a gente ouve mais assim: teu tempo de sofrimento está acabando, meu irmão. A vitória está chegando. Você vai cantar o hino da vitória, vai tocar pandeiro como Miriam do outro lado do mar, irmão. Está chegando esse negócio. E Jesus vai dizendo para essa igreja o quê? Não temas, porque você vai sofrer. Só que ele traz uma explicação sobre isso. Primeiro, você tem que entender que esses crentes, eles começam a sofrer de verdade logo após essas palavras de Jesus. Eles eram difamados em primeiro lugar, porque não se prendia do nada, irmão. Primeiro tinha que haver uma calúnia, mesmo que fosse infundada. Então eles eram acusados de serem canibais. Por quê? Porque eles comiam o corpo e o sangue de Jesus. Você já pensou? Não, peraí.
É sério que eu estou sendo acusado de ser canibal? Eu ouvi você lá na igreja dizendo que você ia comer o corpo e o sangue de Jesus. Você está preso. Eles eram acusados de incesto, porque o jovem cristão se casava com a irmã da igreja. Eles eram acusados de serem contenciosos, divisores de família, porque quando eles se convertiam, a família se dividia em dois. Uma parte se convertia, a outra parte ficava resistente, e aí eles se dividiam. Então, que povo é esse que divide as famílias? Vamos prender eles. E eles eram revolucionários, porque eles eram contra o império. Qualquer uma dessas acusações já era o suficiente para fazer com que esse povo fosse preso. E quando eles caíram na prisão, eles caíram numa prisão mais ou menos assim, ó. Mostra ali. Essa prisão foi uma prisão em que Paulo ficou. E essas prisões são a prisão mamertina, que são prisões, lugares extremamente fétidos, úmidos, escuros. Havia apenas um buraco, não dá para ver nessa foto, mas um pouquinho mais para o lado, um buraco onde você deixava as suas necessidades e ali elas ficavam. Quem entrasse aí ficava extremamente doente. Alguns nem eram julgados, não viam seus julgamentos porque morriam em semanas, por causa das condições que eles passavam enquanto estavam nessas prisões. A comida era jogada, e por vezes essas prisões ficavam em lugares onde a água entrava, crescia um pouquinho o rio, a vazão do rio, e a água entrava. E depois ficava a lama, e sobre esta lama o prisioneiro ficava, dormia ali, vivia ali, comia ali. Então não era simples ser preso. Não pense na prisão como aquelas prisões que a gente vê e tal. Não, eram essas prisões. Tanto é que Paulo pede para que Timóteo leve a capa. Traz a capa, porque esse negócio aqui é frio. Esses homens eram jogados na prisão. E outra, Jesus falou que alguém ia jogar eles na prisão. Qual é o nome de quem ia jogar na prisão? Você acabou de ler, irmão. O diabo. Eu não sei por que tem gente que pensa que a gente está lutando contra o fulano, o ciclano. Não, a nossa luta é contra o tal governador, a nossa luta é contra o tal. Irmão, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, disse o apóstolo Paulo. Nós não estamos lutando contra homens, e quando eu sei disso, que é o diabo quem lança os crentes na prisão, eu fico tranquilo. Sabe por quê? Porque Satanás já está vencido. Mas só que Jesus continua dizendo assim, ó, vocês serão lançados na prisão para que vocês sejam tentados, e essa tribulação durará apenas 10 dias. 10 dias na Bíblia fala de um tempo contado e que vai ter fim. Não vai ser para sempre. Satanás vai pensar que vai derrubar vocês, e quando ele mal começar a comemorar, o tempo vai acabar e ele será esmagado e vencido completamente. 10 dias, né? 10 dias que o pessoal de Rebeca pede, fica na nossa casa. 10 dias que Daniel diz, ei, nós vamos comer aí umas verdurinhas. Nos dá 10 dias, é só um período. É uma semana e pouquinho. E Jesus está dizendo assim, é só um pouquinho. Tem um texto da Bíblia que diz, um poucochinho de tempo. Pastor, se a tribulação vier, pastor, é só um poucochinho de tempo, irmão. Pastor, meu Deus, e se eu começar a sofrer? E se eu sofro, pastor, por causa do evangelho na minha família? É um poucochinho de tempo. Poucochinho chega a ser até estranho, mas está na Bíblia. Pouquinho, é bem curtinho, irmão. E o que há de vir, virá e não tardará. E aí Jesus diz no verso 10, na parte B, ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quando Jesus está dizendo assim, ser fiel até a morte, Ele não está dizendo assim, ó, ser fiel até o último dia da tua vida. Não é só isso.
Se for assim, amém, irmão. Mas o que Jesus está dizendo aqui? Morram se preciso for, mas não abram mão da fé de vocês. Não é ficar numa cadeira de balanço dizendo assim, eu sou fiel a Jesus, sou cristão, sabe? E dia após dia, um dia é tererê, outro dia é chimarrão, outro dia é um suquinho gelado, e está tudo muito bem, minha fé em Jesus continua intacta. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando assim, escuta, vocês vão ter que ir a extremos para não abrir mão da fé, mas façam o que for preciso, inclusive morram, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E esses irmãos de Esmirna cumpriram exatamente o que Jesus falou. Não só de Esmirna, foram juntados alguns cristãos em um dia só. E do Monte Pagós foram lançados para baixo famílias inteiras. 1.200 crentes num dia só. Jogados do penhasco. Dali a mais uma semana, mais 800 crentes. Tudo isso debaixo da assinatura do império. Você não viu o que está acontecendo? Isso é contra os direitos humanos. Eles são traidores. O pastor de Esmirna, Policarpo, eu não sei se você já conhece a história dele. Ele era um senhor de 86 anos. Velhinho. Ele foi discípulo de João quando ele era adolescente. E ele começou a pastorear a igreja de Esmirna e ficou lá pastoreando até a sua morte. E ele foi arrastado para a arena. Pode mostrar a arena. Tem aí, Coliseu? Ele foi arrastado para a arena. E lá ele foi ameaçado com os leões. Como ele não negava Jesus, pensaram assim, o leão, né? Então vamos colocar ele no fogo. E eles não queriam ser cruéis com ele, porque ele era um senhor muito respeitado na cidade. Então eles falaram assim, olha, seu Policarpo, nega Jesus e a gente não faz mal nenhum, todo mundo sai bem. Se você não negar, a gente vai ter que botar fogo. Você é o vovozinho da cidade, o pessoal gosta de você, mas se você não negar Jesus, se você continuar com essa tua fé, nós vamos ter que botar fogo. E a resposta dele é, esse fogo queima por um pouco de tempo. Mas o fogo que é reservado para vocês, queima eternamente. Escuta, por que você não nega Jesus? Então pelo menos blasfema, fala uma palavra, depois pede perdão e finge que nunca aconteceu nada e você sai livre. Você pode depois voltar, fazer o que você quiser, só blasfema contra Jesus. E ele diz, eu tenho servido esse Jesus há 86 anos e ele sempre me fez muito bem. Como poderia eu agora, depois de tantos anos, blasfemar o nome do meu Senhor? Façam o que tem que fazer e façam rápido. Sabe qual é o nome disso? Fidelidade. Ser fiel até a morte. E ele foi queimado vivo ali enquanto ele orava. Uma outra jovem chamada Perpétua, 26 anos. Ela era muito amada pelo pai dela, muito querida. O pai dela, ela era rica, tinha uma escrava chamada Felicidade, que morreu com ela, já contei, acho que aqui é a história. E o pai dela queria tanto dissuadir ela da fé cristã, que o pai dela levou ela ao Coliseu para assistir a morte de cristãos. Porque era um espetáculo, gente, todo mundo vinha assistir. E o pai dela levou ela para aquele lugar e pensou que depois que ela assistisse tudo aquilo, ela ia desistir. Ela diz, não, agora mesmo que eu estou firme, porque tem um monte de jovem que nem eu lá e estão morrendo por amor a Jesus. Quem sou eu? Aí o pai dela chamou ela
e disse: olha, você vai ser presa. Ela disse: não tem problema. E ela foi presa, poucos dias depois. E o pai dela visitava ela na prisão, levava comida e tudo. E quando faltava poucos dias para ela morrer, o pai dela teve uma conversa com ela que ficou registrada. Ele disse: olha, nega Jesus. Nega Jesus aqui, só eu e você. E eu vou poder dizer para eles que você negou a Jesus. E você vai poder voltar para casa e continuar a sua vida. Só que quando você voltar para casa, você mente que você adora o imperador. Não precisa adorar Diana, não precisa adorar qualquer outro deus. Mostra que você adora o imperador. E você vai poder depois em casa, escondida no seu quarto, continuar adorando a Jesus. E ela tinha dentro daquela prisão uma bacia de água. Daí ela disse assim: pai, o que é isso aqui? E o pai disse: é uma bacia de água. Ela disse: não, é um cavalo. Depois ela disse: está brincando, é uma bacia de água, está ficando doida. Não, é um cavalo. É uma bacia de água, é um cavalo. Ficaram nessa. Depois ela disse: filha, você não está vendo? É uma bacia de água. E ela falou: está vendo? Assim como só pela vista você reconhece uma bacia de água, um cristão também se reconhece só pela vista. Se eu disser que eu não sirvo mais a Jesus, eles vão rir de mim, porque eles vão olhar para mim e vão ver que na minha face está estampado o meu amor por Jesus. Eu não vou negar a Jesus. E ela morreu mais tarde, furada por touros, tanto ela quanto a sua escrava. A morte delas foi horrível, terrível. Eles não conseguiam matar aquela mulher. Fizeram de tudo. Passaram horas torturando, dias torturando, até que ela finalmente foi levada para os braços de Deus. Agora, deixa eu dizer para você, para nós encerrarmos essa minha fala. A palavra de Deus para nós hoje é a mesma: ser fiel até a morte. Não rejeite a Jesus para se adaptar aos seus amigos. Não rejeite a Jesus para se adaptar àqueles parentes que no fundo, desprezam você. Porque é o que nós temos visto. Cristãos que eles assim: meu parente, né? Então a gente vai lá, a gente senta com eles, a gente meio que nega a fé. Na hora que a nossa fé é atacada, a gente fica quieto. A gente faz algumas coisinhas que são contra a nossa fé, porque nós queremos ser amigáveis e assim, né? A gente não ser crucificado, não ser queimado numa pira. Nós queremos passar ilesos. E Jesus está dizendo: não troque a sua fé. Não rejeite Jesus pela pressão do mundo. Ser fiel até a morte. Pessoas que dizem assim: esses dias, gente, eu vi uma moça, gravou um vídeo e ela disse que ela se desviou, porque de nada, olha o que ela falou: de nada serve esse Jesus, que ele não pôde livrar os meus pais da morte. Foi exatamente isso que ela colocou naquele vídeo. De nada serve esse Jesus se ele não pode livrar os meus pais da morte. Gente, enquanto eu olhava aquele vídeo e ficava repetindo, eu pensava assim: essa pessoa nem faz ideia do que é viver sem Jesus. Ela: perdi meus pais. Eu não desmereço a dor dela, eu não desmereço. Eu não sei o que é perder os dois pais. Perdi minha mãe. Eu não sei o que é numa tragédia, sei lá, não me lembro o que aconteceu com a moça, não vi a história. Mas ela gravou só esse vídeo dizendo que ela não queria mais Jesus, porque Jesus não foi suficiente para livrar ela. Mas ela não faz ideia do que é viver sem Jesus. Porque quando a gente acorda, a gente sai para a rua e a gente é banhado pela luz do sol, nós estamos debaixo da criação de Jesus. Então, se ela disser assim: não quero mais viver, eu não quero mais Jesus, ela estaria desprezando aquilo que alimenta ela. A gente não sabe o que é viver num mundo completamente sem Deus. Porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Ele. Bênçãos que nós temos, pessoas que são completamente ateus, mas que estão debaixo das bênçãos dele. E dizem: não queremos viver, mas as bênçãos dele estão lá.
Pessoas que dizem assim: não, 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 eu não quero Deus. Mas eles têm o amor dos amigos. Eles não sabem o que é viver num lugar onde Deus não está. Eles não sabem o que é não ter amor da família. Eles não sabem o que é viver em relativa paz. Agora experimente ir para um lugar onde Deus não está. Pois quem nega Jesus está dizendo exatamente isso. Eu não quero mais que Jesus seja qualquer coisa na minha vida. Eu prefiro ir para um lugar onde Ele não está. E tem gente fazendo isso por coisa pouca. E nem o pior dos ateus e satanistas, enfim, desse mundo, sabe o que é viver num mundo sem Deus. Só o inferno vai revelar o que é um mundo sem Deus. E essas pessoas não fazem ideia do que estão falando. E aquele que nega Jesus também não faz ideia do que está trocando. E para encerrar, Jesus fala assim, ó: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Jesus está dizendo assim, ó: eu não vou livrar vocês da morte física, nem sempre. Mas vocês já estão livres da morte eterna, que é a segunda morte. Vocês já estão livres. Parece pequeno, mas quer dizer que os perseguidores de vocês, eles até conseguem causar a primeira morte em vocês. Mas eles não conseguem arrancar a vida eterna que eu coloquei dentro de vocês. Ninguém arranca. Nem o mais terrível carrasco consegue chegar nesse nível. E sabe por quê? Que Jesus está falando isso? Porque Ele venceu a morte. Não é assim que Ele começa a carta? Eu venci a morte, e quem não me negar, aquele que vencer, também vencerá a morte. Mas e se me matarem? Não te mataram. Mas e se... Não, ninguém te toca. Ninguém consegue tocar naquilo. Ninguém consegue arrancar a eternidade que o Pai implantou dentro de você. Fica de pé. Talvez você pergunte assim: pastor, o que isso tem a ver comigo? Na China, os cultos são ilegais até hoje, você sabe. Então cristãos são ameaçados de prisão o tempo todo. Alguns deles estão sendo levados para trabalhos forçados, quebrar pedra, trabalhar em fornalha. Alguns deles, para não negar Jesus. Países como Jordânia, Kuwait, Catar, Omã, Iêmen, está na lei do país. Se você se apostatar da fé do Islã e você se tornar um cristão, automaticamente você perde toda a propriedade que você tem e o direito de adquirir qualquer propriedade. Aí você diz: pastor, está longe de nós. Está não. Você já viu a glorificação do Islã? Que a nossa cultura está fazendo? Você já viu? Experimente estudar um pouquinho mais sobre isso, irmão. Você vai ver. No Sudão, na Malásia, se você é cristão, nos seus documentos você é classificado como traidor da pátria. Você é persona non grata. Parece longe de nós, mas nas escolas, nas universidades, a cristofobia está aumentando. Eu vou usar aqui como exemplo, uma menina aqui da nossa igreja esses dias colocou um versículo bíblico na porta do banheiro. Quando ela voltou, os amigos da escola tinham arrancado o versículo bíblico e colocado apologia à homossexualidade e não sei mais o que lá. A cristofobia está aumentando, gente. Nós passaremos por tribulações. A pergunta para Jesus hoje é:
Você vai ser fiel? Gente, a cristofobia é tão terrível que até o Deus seja louvado estão tentando tirar a todo custo de moedas, de cédulas. Porque nós somos um estado laico. Mas laico não quer dizer ateu. Mas é a cristofobia. Nós não temos mais direito à Páscoa. Fale da verdadeira Páscoa na escola para ver se você não é considerado um quadrado, um herege. Mas Halloween, nos Estados Unidos, as igrejas já estão aderindo. Então o culto aos mortos nós podemos aderir. O culto a um Cristo vivo nós temos que negar. Você vai ser fiel, irmão? Se os seus filhos voltarem para casa machucados, e se você for demitido porque manifestou sua fé em Deus? Essa semana ainda vi notícia de uma pessoa que ela manifestou a sua fé no seu trabalho e foi demitida. Aí está lá correndo, né, tentando entrar processo e tal, mas já estamos em um tempo de perseguição. A pergunta para você, mais uma vez, é: você vai ser fiel? Se você não é fiel nas pequenas coisas, irmão, não espere ser fiel até a morte. Eu preciso orar, meu Deus, eu estou falando demais já. Vamos orar. Jesus, tu foi até o último por mim. Jesus, tu olhaste os teus algozes e tu viu a ponta da lança. Tu viu o chicote nas mãos deles. Tu viu o sofrimento que tu ia passar, mas tu não negaste. E tu foi até a morte, morte de cruz, para salvar a nossa alma e para ser feito Rei de todo o universo e receber um nome que está acima de todo nome. Ó Cristo, ajuda-nos também a ser fiéis. E assim como a igreja de Esmirna, que foi fiel até a morte e não negaram o teu nome, assim também nós possamos não negar o teu nome. E quando o teu nome for vilipendiado, quando o teu nome for zombado, nós sejamos os primeiros a dizer: mas eu sou um dos tais. Eu sou um deles. Nós não venhamos, Senhor, a fazer como Pedro e dizer: não conheço esse homem, mas nós venhamos dizer: eu conheço e sei muito mais, e eu sei quem tenho crido, e sei que é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de seu retorno. Ó Deus, nos ajuda, Deus, a ser fiéis a Ti. Em tempos de perseguição, em tempos de zombaria, em tempos, Senhor, de chacota, em tempos, ó Deus, de desprezo, de escárnio, nos ajude a ser fiéis, Senhor, nos ajude a ser fiéis. Nos dá força, nos enche do Teu Espírito, Senhor, para que nós sejamos fiéis em nome de Jesus. Que nossos filhos sejam fiéis a Ti. Que os nossos netos, se Jesus não voltar, os nossos netos sejam fiéis, Senhor. Que nós não venhamos negar o Teu nome. E que nós possamos, Senhor, receber de Ti a coroa da vida, que é dada para todo aquele que vencer. E nós não receberemos de outro alguém a não ser de Ti, que nos coroará naquele dia. E nós Te agradecemos por isso, Jesus. Nos ajude a ser fiel. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Cante comigo, e quando enfim. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo. Sem medo entrar, terei vitória, verei na glória o meu Jesus. Quem vivo está, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos estar encerrando. Não esqueça, após o amém, nós temos ali a cantina, o espetinho. Participe, ajude na reforma da nossa igreja. Baixe sua cabeça, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos sabendo que, acima de tudo, o Senhor, Tu falou conosco. Tu falou com cada coração. Meu Deus, que possamos ter uma semana abençoada. Que a Tua presença, Senhor, possa estar conosco em cada minuto, Senhor, em cada segundo dessa semana. Precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Fica conosco. Abençoa, Senhor, da sabedoria, graça e a Tua proteção que cada um precisa, Senhor, para ser vitorioso durante essa semana. Nós te agradecemos por tudo e te pedimos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Você pode dizer amém? Estamos despedidos em nome de Jesus.